pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a amamentação, que é um assunto que no início me deixava assim, sabe, de cabelo em pé, gente. Falava amamentação, eu já me sentia cansada, porque no início, até uns 3 meses mais ou menos, é aquela fase que o bebê não sai do peito. Então, hoje o Luquinha está com 1 ano e 5 meses. E eu posso dizer pra vocês com toda certeza, gente, que o início é a parte mais difícil. No início é quando a gente fica tão cansada que a gente pensa, eu vou dar mamadeira, eu não tô mais aguentando, eu tô cansada, eu não consigo fazer mais nada, ele só quer mamar. Mas aí as coisas começam a melhorar, o bebê continua mamando muito, mas as mamadas são mais espaçadas, então a gente consegue respirar um pouquinho e a gente passa a entender que o peito pro bebê é como se fosse um porto seguro. E hoje, mais do que nunca, eu enxergo dessa forma. E o mais engraçado é que apesar de eu ter falado que é cansativo, sabe, eu sofri muito, gente, assim, com o Lucas mamando, porque eu ficava muito cansada. Eu emagreci muito, sabe? Então era muito desgastante pra mim. E hoje eu posso afirmar pra vocês que quem sofre mais com o desmame é a mãe, não é o bebê, sabe? A gente vai prolongando porque acha que ele vai sofrer, vai chorar, mas chega um momento que o bebê começa a entender também. A partir de 1 aninho, ele já começa a entender as coisas e por mais que a gente ache que ele não entende, ele entende o que a gente fala. Tanto que hoje em dia eu chego pro Luquinhas e falo, filho, agora não é hora de mamar, tá? Mamar só na hora de mimir. E ele aceita numa boa. Só que até eu ter essa atitude e ver que ele ia aceitar demorou um pouco, porque na minha cabeça eu ficava com esse pensamento de que ele não ia aceitar, que ele ia chorar, que ia fazer escândalo. E eu fiquei muito surpresa com a reação que ele teve, porque eu não esperava realmente que ele fosse ser assim, sabe? Um bebê tão centrado, tão entendido das coisas, que ele fosse aceitar numa boa que aquela não era a hora de mamar. Eu comecei a pensar que o fato dele não estar comendo bem tinha a ver com a amamentação, que ao invés de ele comer, ele queria ficar mamando. Só que realmente foi uma fase difícil e hoje eu vejo que não era isso. Hoje em dia eu sei que o peito é só um complemento, não é uma coisa que alimenta ele. Claro que quanto mais tempo você amamentar o seu filho é melhor, mas pra mim eu acho que tudo tem que ter um limite. O Lucas ele já tá grandinho, ele já come de tudo, gente, absolutamente tudo ele come. Então eu sei que hoje o peito pra ele é mais um aconchego, sabe? Então eu comecei a pensar, vou começar falando pra ele que não vou dar mamar durante o dia, né, que é mais fácil, que ele fica distraído com outras coisas, e à noite eu vou começar a cortar aos poucos, né. Então o primeiro dia, quando ele pedia assim durante o dia, eu falava, filho, agora não é hora de mamar, agora é hora da gente ver desenho, ou agora é hora de tomar banho, ou agora é hora de papar, qualquer outra coisa que pudesse distrair ele. E falava, filho, agora a gente só vai mamar quando for na hora de dormir, tá bom? Então ele começou a aceitar, gente, de uma forma assim que eu fiquei, nossa, eu fiquei impressionada como foi fácil tirar o mamar dele durante o dia, sabe? Então era mais aquela coisa de aconchego, de vício, de tá querendo mamar, sabe? Não era uma coisa que ele sentia aquela necessidade profunda de ter, sabe, o leite do peito. Já à noite a experiência foi diferente, foi um pouquinho mais difícil, mas a gente tá melhorando isso a cada dia. À noite o Lucas mama pra dormir, ele só dorme sozinho se ele tiver com muito sono, se ele estiver muito cansado, senão é o peito que ajuda ele a dormir. E durante a noite ele pede o peito, não por estar com fome, mas acho que é aquela coisa do aconchego, de, sabe, se sentir protegido. Ele dorme na cama com a gente, então eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco, não sei se exatamente atrapalhando, mas eu acho que acaba, né, influenciando ele a mamar mais, porque tá tudo muito fácil ali pra ele, ele tá do meu lado, então ele só vira, pede mamar e ele acha ali, né, muito fácil. Na primeira noite, né, ele mamou, dormiu, depois de um tempo ele pediu mamar. Aí eu falei, filho, hoje não tem mamar. E aí ele começou a chorar durante a noite, gente, e chorou, e chorou. Aí eu pensei, eu tenho que ser firme agora, porque se eu der o mamar agora, ele vai pedir, ele sabe que toda vez que ele pedir vai ter. E aí, gente, eu fiquei triste, fiquei chateada, fiquei um pouquinho irritada dele tá chorando, né? Mas eu entendi o lado dele, esperei mais um pouquinho, e aí
do nada ele parou de chorar, gente, virou pro lado do pai e dormiu, sabe? Uma coisa assim impressionante. Nessa mesma noite ele pediu mamar mais uma vez, eu falei a mesma coisa: filho, agora não tem mamar. Ele chorou mais um pouquinho, mas aquele choro, gente, que não era aquele choro assim, sabe? Nossa, fazendo um escândalo, era aquele chorinho assim sabe, de manha. E aí mais uma vez, gente, ele deu essa choradinha, virou pro lado e dormiu. Isso aconteceu umas 3 noites seguidas, mas eu me mantive firme ali na decisão de não dar o mamar pra ele, de falar que não e que realmente é não. E na quarta noite foi uma surpresa total, gente. Ele dormiu a noite inteira sem pedir mamar. Olha que engraçado. Depois, nas noites seguintes, ele pediu algumas vezes e aí eu repeti a frase que agora não era a hora, que agora não tinha mamar, e ele aceitava numa boa, então as coisas foram só melhorando. Tem mais ou menos uma semana que eu comecei a fazer isso e a evolução do Lucas foi muito rápida, ele tá aceitando muito numa boa. Eu não quero tirar totalmente o mamar dele agora, a minha intenção era realmente só reduzir, né, drasticamente essas mamadas, porque ele ainda mamava muito durante o dia, tinha essa mania de ficar mamando à noite, então acabava que ficava muito cansativo pra mim. Hoje em dia, o único leite que o Lucas tem é o meu, eu ainda estou produzindo leite, então eu pretendo continuar dando, só que numa dose moderada, né? Enquanto eu tiver leite, eu prefiro dar o meu leite para ele do que dar, né, leite de fórmula, então enquanto eu estiver tendo leite, gente, eu vou continuar dando. Como eu comecei essa fase agora com ele, eu ainda não conversei com o pediatra, eu tô aqui para contar para vocês a minha experiência no dia a dia. Assim que eu conversar com o pediatra sobre isso, se ele me recomendar que eu dê outro leite pro Lucas, eu gravo um novo vídeo e falo pra vocês. Eu realmente não pensei que o Lucas fosse aceitar tão de boa, tão tranquilo, até porque ele ainda mamava bastante, ele mamava de uma forma assim que eu achava que ele não fosse largar o peito ou diminuir as mamadas tão cedo. Eu acho que tudo é a forma como você fala, como você conversa com a criança. Como eu falei pra vocês, a gente acha que eles não vão entender, mas eles entendem, tudo é o jeitinho que a gente fala. Muitas vezes eu tava irritada, né, assim, durante o dia e o Lucas queria ficar mamando um tempão, eu falava: filho, agora não tem mamar. Só que eu falava de uma forma assim, grossa, de uma forma, né, que demonstrava que eu tava ali com raiva. E aí o que acontecia? Ele chorava, ele esperneava e no final das contas eu tinha que dar o mamar pra ele, sabe? Isso acontecia, gente, com frequência. A partir do momento que eu fiquei ali centrada, eu pensei: não, agora é o momento, agora a gente tem que reduzir isso. Eu vou tentar fazer tudo com calma, tudo com amor, com carinho. E foi assim que ele aceitou, né, gente? Tudo é a forma como a gente fala. Eu conversei com ele assim de uma forma muito, né, até adulta assim, né? Conversei com ele direitinho, de verdade. Parecia até 2 adultos conversando. Como eu já falei pra vocês, a gente tá no início dessa fase, então conforme a gente for evoluindo, eu vou deixando vocês por dentro de tudo e também da hora que ele parar de mamar totalmente. A gente demora a acreditar, né, que nossos filhos estão crescendo, que o tempo passa rápido, gente, passa rápido de verdade. E hoje em dia, quem tá sofrendo mais com essa fase de parar de amamentar sou eu. Então acaba que no final das contas é pior pra mãe, sabe? Quebrar esse elo e ficar sem aquele aconchego, sem aquele momento ali seu com o bebê. Mas faz parte da vida e eu sei que tudo vai dar certo, né? Novas fases chegam na vida e a gente tem que aceitar, encarar, ser feliz, né? Pra acontecer tudo da melhor forma possível. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí um pouquinho da minha experiência. Pode deixar que eu vou atualizando vocês dessa fase, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê um like aqui, não esqueça, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Um beijo grande pra vocês. Tchau, tchau!